Hoje vamos conversar sobre um tema crucial para todos que trabalham dentro da área da saúde. Você já se perguntou como a segurança e a saúde dos profissionais são assegurados dentro de um hospital? Todo mundo sabe que o hospital é um ambiente cheio de riscos e de doenças, então nada mais natural é que exista algum protocolo para assegurar a segurança, né, de todos que estão lá trabalhando. E esse protocolo é a Norma Reguladora 32, também conhecida como NR32. Mas caso você ainda nem me conheça, eu sou o Bruno Tizeri, eu sou enfermeiro especialista em educação e saúde e esse aqui é um canal focado em conteúdos da área da saúde, tanto para profissionais quanto para estudantes e pessoas que também tenham interesse em saber mais sobre o seu próprio corpo. Então, se você tem interesse sobre esse tema, já se inscreve aqui no canal para continuar se atualizando aqui comigo. A Norma Reguladora 32, ou a NR32, é uma regulamentação brasileira específica que tem como objetivo garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que atuam em serviços na área da saúde, através da implementação de algumas medidas de proteção à saúde dos trabalhadores e também dos serviços, né, que são prestados nesses ambientes. E aqui vale salientar que eu dei o exemplo no início, né, de um hospital, mas essa norma, na verdade, vale para qualquer ambiente relacionado à saúde. Pode ser de assistência, mas também de pesquisa, de ensino, que a norma também vai estar seguida, né? Vai ser seguida dessa mesma forma. A NR32 é de vital importância, por exemplo, para concursos, sendo questão certa em qualquer concurso dessa área, mas também para a prática profissional, pois os profissionais de saúde estão frequentemente expostos a diversos riscos biológicos, químicos, físicos e também ergonômicos, né? Que é a forma de você sentar e você realizar certa tarefa. Por isso, ela está sempre presente, tanto em curso de formação, né, durante a formação do profissional de saúde, quanto na educação continuada. Sempre que você está trabalhando em alguma empresa, esse tema sempre está presente em alguma aula de educação continuada. Então a NR32 vai trazer medidas de segurança para cada um desses tópicos que eu falei, né, para garantir que os serviços de saúde sejam prestados de forma segura, tanto para os usuários que vão receber esse cuidado, né, tanto para os profissionais que vão estar ali executando isso. O primeiro tópico que consta na NR32 e é o mais importante para a gente aqui são os riscos biológicos. Aqui nesse vídeo eu vou focar só nesse tipo de riscos biológicos, que é o tema que mais cai em provas. E depois eu vou fazer outros vídeos separados falando sobre os demais tópicos dentro da NR32. Primeiramente, o que são os agentes biológicos? Os agentes biológicos, segundo a NR32, são os micro-organismos geneticamente modificados ou não, culturas de células, parasitas, toxinas e até os prions, que são agentes infecciosos de grande importância dentro da área da saúde, porque eles são muito resistentes, até resistentes a diversos métodos de esterilização que a gente usa, né? Por isso eu até gravei um vídeo falando especificamente sobre os prions, porque ele é muito importante para a gente. Então, o risco biológico se trata da possibilidade, por isso se chama de risco, né, de uma pessoa ter contato a qualquer um desses agentes biológicos. E a NR32 tem por finalidade, então, evitar essa probabilidade de exposição relacionada ao trabalho, né? E para isso a gente tem o Programa de Gerenciamento de Riscos, que pode ser abreviado em PGR. O Programa de Gerenciamento de Risco serve para dar informações suficientes para os profissionais, tanto para que eles diminuem o risco biológico, quanto também para identificar os erros e correção deles, né? E o PGR, ele deve estar sempre disponível para todos os trabalhadores. Nesse PGR deve conter a identificação dos agentes biológicos mais prováveis de serem encontrados ali, né? Por isso, esse local de trabalho deve ser sempre reavaliado, porque ali vai sempre estar modificando, pode sempre modificar o que está sendo feito naquele local. Por isso, tem que sempre estar escrito a finalidade do lugar, os tipos de procedimentos que são realizados neles, né? Assim como a descrição de todas essas atividades, as possibilidades de exposição e que podem acontecer ali, né? E também as medidas em caso de exposição, a gente tem que ter as medidas preventivas que devem ser aplicadas naquele local.
E essa reavaliação é muito importante porque é normal uma sala ser primeiro designada para alguma coisa e, por exemplo, né, uma sala de consulta, só que depois, por algum motivo, ela passa a ser utilizada para outra coisa, né? Por exemplo, passa de uma sala de consulta para uma sala de procedimentos simples. Só que aí os riscos biológicos envolvidos naquela locação vai modificar, né? Porque o tipo de procedimento que está sendo feito é outro. Além disso, no PGR deve conter também fontes de exposição, as vias de transmissão dos agentes biológicos que lá podem ser encontrados, né? Assim como dados sobre ele, né, como sua transmissibilidade, a patogenicidade, a virulência daquele micro-organismo, né, e a persistência dele no ambiente, assim como também estudos epidemiológicos e dados estatísticos sobre cada um dos micro-organismos, né, que podem vir a ser encontrados naquele local. A NR32 também fala sobre o controle médico da medicina do trabalho, né, o chamado Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, ou, mais fácil, PCMSO. A maior parte do PCMSO fica dentro da NR07, que trata sobre promoção e prevenção de saúde dos trabalhadores, né? Só que pra gente só é importante uma parte, né, que é a parte que está dentro da NR32, que vai falar sobre os riscos biológicos dentro do trabalho. Então, dentro do PCMSO, deve ter a relação nominal de todos os trabalhadores, assim como a função de cada um, o local onde que ele trabalha e reconhecer e avaliar os riscos biológicos que esse profissional pode estar sendo submetido naquela localização ali que ele está trabalhando, né? Os trabalhadores que são potencialmente expostos a esses riscos, eles devem passar por uma vigilância médica, né, de saúde para assegurar a segurança deles, né? Assim como a cobertura vacinal também deve ser avaliada. O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional também deve conter as medidas que devem ser tomadas quando algum profissional sofre exposição acidental a algum desses agentes biológicos, né? Quais, por exemplo, deve conter quais os procedimentos que devem ser feitos, tanto para o diagnóstico do profissional, quanto também para o acompanhamento, né? Quando acontecer alguma coisa. Deve também conter tratamentos médicos de emergência e também deve conter nesse local os insumos necessários para que esse atendimento de emergência possa ser feito, né? Assim como também a identificação de quem é o profissional responsável por essas condutas de emergência. Isso tudo deve estar contido nesse documento. Também é importante conter a relação de estabelecimentos de saúde que podem prestar assistência a esses trabalhadores em caso de emergência, né? Todo mundo tem que saber, em caso de acontecer alguma coisa, como eles devem fazer e quais são as unidades de emergência que podem receber esse profissional que passou por esse acontecimento, né? Por isso tudo tem que estar previamente escrito para, em caso de emergência, todo mundo possa agir da forma correta o mais rápido possível. Sempre que acontecer um acidente de trabalho, mesmo que não ocorra o afastamento do profissional, é necessário a emissão da comunicação de acidente de trabalho, o CAT, que é o documento formal que serve como comprovação jurídica do ocorrido, né? Mas também deve funciona, né, como um dado estatístico até para prevenção de novos casos, para você saber quais tipos de erros, quais tipos de acidentes estão mais acontecendo naquela locação. Aí serve para você modificar alguma coisa e proteger um pouco mais os seus funcionários. E caso esse acidente de trabalho possa ocasionar a disseminação de algum agente biológico que vai causar doença em outras pessoas, o acidente deve ser informado imediatamente a todos os outros trabalhadores envolvidos naquela locação, né? Por exemplo, algum profissional está trabalhando com algum frasco com agente altamente infeccioso e esse frasco quebra, né? Esse deve ser feito um alarme para que todos os trabalhadores ali envolvidos ou próximos daquela locação saibam e possam tomar as devidas medidas de precaução, né? Assim como também deve ser fornecido informações sobre as consequências e as medidas, né, que devem ser adotadas para corrigir essa situação.
Então, para que todas essas informações sejam úteis para o trabalhador, elas precisam estar presentes no ambiente de trabalho, né? Ela deve estar de forma impressa, em linguagem fácil de acesso, né? Para que todos os trabalhadores, né, possam estar cientes, e também precisa ser documentado essa ciência, né? Ele precisa documentar que ele sabe onde está aquele documento e ele sabe da existência daquele documento. Né? Esse tipo de coisa é fiscalizado também, ou deve ser fiscalizado pelas agências de trabalho. E já que falamos de prevenção, a NR32 também fala sobre as medidas de proteção, né? As medidas de proteção vão variar de acordo com os riscos ocupacionais de cada ambiente de trabalho, assim como estava disposto lá no Programa de Gerenciamento de Risco, né? O PGR que eu falei. Porém, caso ocorra alguma exposição acidental que não estava prevista no PGR, as medidas de proteção cabíveis devem ser tomadas de forma imediata, mesmo que não esteja lá previsto no PGR. Então, se aconteceu alguma coisa que não estava já no documento previsto, não quer dizer que o profissional pode ficar parado lá, não está previsto, não vai fazer nada. Não é assim, né? Mesmo que não esteja previsto no PGR, seja algum agente infeccioso que não estava previsto para aquela localização, isso não inibe a necessidade de realizar as condutas de emergência, né? Isso é óbvio, né? Mas é bom falar, né, que precisam ser tomadas condutas, mesmo que seja para agentes infecciosos que não estavam previamente descritos, né? Segundo a NR32, todo local onde exista possibilidade de exposição a agente biológico deve ter um local apropriado para higiene das mãos, provido de água corrente, né, em caso seja, e também seja um quarto de isolamento. Deve ter uma pia exclusiva dentro dele, né? Todo quarto de isolamento deve ter algum lugar próprio para fazer higiene naquele lugar. E cada um desses lugares deve ter os meios ali para isso, né? Deve conter sabonete líquido, deve conter toalha descartável, lixeira provida daquele sistema de abertura sem contato, né? Que você pode fazer só pelos pés. Lembrando que aqui estamos falando de normas de segurança da NR32 e não das medidas de prevenção de infecção da Anvisa, né? Não necessariamente a mesma coisa, a gente está falando aqui especificamente sobre as normas da NR32. Mas assim como a Anvisa fala, a utilização de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, né? Só que segundo a NR32, a lavagem deve ocorrer no mínimo antes e depois do uso da luva. E continuando no tema mão, os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem trabalhar após uma avaliação médica obrigatória com a emissão de um documento médico que libere o profissional trabalhar. Então, por exemplo, se chegou um profissional com as mãos machucadas, ele primeiro precisa passar pelo médico do trabalho e esse médico do trabalho precisa emitir um documento liberando esse profissional de trabalhar. O que, provavelmente, na prática, não acontece assim. Mas o que traz a legislação e as normas de segurança do trabalho é que isso precisa acontecer. Quanto ao empregador, ele deve proibir o uso de pias de trabalho para outros fins, né? Por exemplo, se tem aquela pia lá para fazer a lavagem das mãos, ela não pode ser feita ou ser utilizada para lavagem de alimentos ou qualquer outra utilização que não seja a lavagem das mãos. Além disso, o ato de fumar, o uso de adornos, calçados abertos, manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho, consumo de alimentos e bebidas no posto de trabalho, assim como guardar alimentos em locais impróprios, todas essas atividades devem ser proibidas pelo empregador, né? Pela empresa onde o trabalhador está trabalhando. Essas são todas medidas de segurança para o trabalhador. Quanto a vestimenta de trabalho, ela deve ser fornecida sem custos para o empregado e ela também deve ser confortável, que na maioria das vezes não é, mas está previsto em lei que deve ser. Além disso, o empregador deve providenciar locais apropriados para o fornecimento de vestimentas limpas e também para devolução das que foram utilizadas, né? E eu sei que nem todo lugar faz isso, mas segundo a lei, a higienização das vestimentas utilizadas em unidades de centro cirúrgico, obstetrícia
serviços de tratamento intensível, lugares de doenças infecto-contagiosas, todos esses lugares, a higienização da roupa deve ser de responsabilidade do empregador. Então, quem trabalha nessas unidades de saúde não deve trazer a roupa para casa para então lavar em casa, né? Na verdade, ele deveria entregar a roupa suja para o empregador. O empregador deveria pegar essa roupa e higienizar, né? E devolver uma nova para o empregador, né? Deveria ser esse tipo de coisa, mas eu sei que na prática não funciona também assim. Quanto à cama do paciente, os colchões, colchonete, almofada, todos esses devem ser revestidos por material lavável e impermeável, todos esses, sem furos, sem rasgos, né? Tudo isso para que possa ser feita a desinfecção e higienização de forma eficaz. O empregador também deve garantir que todos os materiais e instrumentos de trabalho estejam em ideal estado e de bom estado de conservação e higienizados também, né? Assim como deve providenciar recipientes e meios de transporte adequado para os materiais infectantes, né? Todos os materiais que estão sujos, o empregador deve fornecer algum meio de transporte seguro desses meios, né? Para que não tenha risco para o profissional que está fazendo esse transporte ou que está lá deixando o lugar, né? Trabalhadores que utilizam objetos pérfuro-cortantes também são responsáveis pelo descarte do que utilizou, né? E é proibido o reencape ou desconexão manual de agulhas, ficando para o empregador a necessidade de implementar um plano de prevenção de riscos de acidentes com pérfuro-cortantes e obrigar as empresas que produzam esses materiais que sejam disponíveis, né, materiais de capacitação para a utilização correta de cada um desses meios. Por exemplo, se o hospital compra algum tipo de agulha nova, né, com sistema de segurança de reencape, é obrigado que o empregador busque, né, materiais ensinando a utilizar aquele novo mecanismo, ou qualquer outro tipo de agulha, ou qualquer outro material pérfuro cortante. Também deve ter algum manual ali explicando como utiliza aquilo. E outra coisa importante dessa parte daqui, tá falando sobre quem utilizou o material pérfuro cortante deve ser responsabilidade por guardar. Ou seja, se um profissional A utilizou algum material pérfuro cortante e deixou em cima da cama, esse material, o profissional que utilizou esse material, é ele que deveria fazer o descarte adequado e não deixar para um outro profissional ir lá e pegar esse material e descartar um descarpaque, né? Isso é errado, apesar de também acontecer muito do profissional médico utilizar um material pérfuro cortante, deixar ali tudo para o enfermeiro ir lá e ter que guardar tudo depois, né? Jogar tudo fora. Também é errado, segundo a NR32. Passando para o tema educação em saúde, tanto antes do início das atividades como de forma continuada, o empregador deve assegurar a capacitação dos profissionais. Sempre que ocorra alguma modificação das condições de exposição do agente biológico, ela também deve ocorrer, né? E também, eventualmente, ali durante as jornadas de trabalho do profissional, e sempre que o profissional precisar ser familiarizado sobre algum tema de saúde. Aí essa capacitação deve conter os dados disponíveis sobre os riscos de saúde, medidas de controle, medidas de prevenção de acidentes sobre aquilo, né? As normas de higiene, como utilizar algum equipamento de proteção e sobre as medidas em casos de emergência e de acidentes biológicos. E essa capacitação deve ser também documentada, porque eles precisam ser comprovados depois durante alguma inspeção de trabalho. E o nosso último tema é a vacinação dos trabalhadores. Todo trabalhador da área da saúde deve tomar vacinas de tétano, difteria, hepatite B e também os estabelecidos pelo PCMSO, né, referente à sua função. Essas vacinas devem ser fornecidas gratuitamente, seja pelo PNI, seja pela instituição. Ou seja, se alguma instituição de trabalho exigir algum tipo de vacina que não esteja incluída no PNI, essa instituição é obrigada a fornecer essa vacina ao trabalhador, né? O trabalhador não pode ter custos nenhum para tomar alguma vacina que a instituição esteja pedindo.
Além de que, sempre que existir alguma vacina eficaz contra algum outro tipo de agente biológico que o profissional possa estar exposto ou pode vir a estar exposto, o empregador deve fornecer elas gratuitamente também, assim como deve fazer o controle da eficácia da vacinação sempre que for recomendado pelo Ministério da Saúde. E caso o profissional se recuse a tomar alguma vacina, o empregador deve oferecer informações sobre os benefícios da vacina, assim como os riscos que o profissional pode vir a estar exposto, pela recusa dessa vacinação, sendo que nesse caso deve ser documentada a recusa do profissional, deve fornecer, deve estar lá documentado que o hospital forneceu a vacina e o profissional se recusou a tomar. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer sobre os riscos biológicos da NR32. Como eu disse, essa parte aqui é a mais importante sobre esse tema, mas eu vou trazer os outros temas sobre o resto da NR32. Então, se você tiver interesse sobre os outros temas da NR32, já se inscreve aqui no canal para assim que eu postar o próximo vídeo, você vir aqui assistir. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!